Assis, Itália, 1182. Nasce Francisco em família nobre. Em sua maturidade, atinge sintonia com a natureza e o universo ao seu redor. Despe-se então de toda a vaidade e ambições materiais para seguir uma vida voltada à simplicidade e ao bem-fazer. Esta ligação com a natureza e com Deus o fez evoluir de tal forma a atingir a iluminação e servindo de exemplo às gerações futuras de amor verdadeiro ao próximo. Brasil, Rio de Janeiro, década de 30. Nasce a Tenda Espírita Francisco de Assis. Tenda essa voltada à caridade e espiritualidade. Em outubro de 1935, apresenta-se ao Sr. Manuel Jacinto Coelho, presidente da Tenda, o Racional Superior, como Francisco de Assis, guia-chefe da Tenda. Como assim diz no livro 487 do Histórico, para que o Racional Superior chegasse de mansinho para ser aceito, as mensagens eram como se fossem Francisco de Assis que falasse. Nasce a cultura racional através dos livros Obras-Primas Francisco de Assis, e seus conhecimentos são dados, como em sua época, em português erudito, e assim esclarece o racional superior. Francisco na terra andou, sucumbiu e se salvou. Fúrias do abalo da terra, quem corre perde as pernas, trazendo luzes apagadas e correndo sem ver nada. Fúrias de um ronco de sede, que aqui está o saber de júbilo atmosférico, cumprindo de um Salvador. E chama o racional superior. Francisco, cadê Francisco? Francisco, aqui estou. Sentistes as minhas influências, o jugo do além eu trago. Vos digo, sem embargo, dos grilhões hediondos perfúrios, dos baixos ao alto relevo, das dores em levo, frutíferas são todas as cores. Por seus ensinamentos, apresenta-se Francisco de Assis ensinando qual é o espírito da verdade. É aquele que encara Deus sobre todas as coisas, e assim resume tudo em dois teores: encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem. Nos templos que as irradiações são feitas, mediocrinizadas, pungentes de amor, as somas divinas nascem, as forças divinas crescem, as forças divinas produzem, a força divina conduz, a termo obscuro, a luz. Contemplando na gástria fase no teor do bem, o júbilo cresce e emana a expansão, glorificando todos os corações pungentes, generosos, na interpretação de seu abismo e mal-estar. Confiantes luzes eu esclareço, do fim do tejo à solidão, murmurando como um mar crescente, as fontes cristalinas, em hostes, vão sumindo. A gala verídica da aptidão aos cristãos, evoluindo em mar de risos, inofensivos à maldição, que todos têm o direito ao erro e à perdição, constituindo o enigma de sua salvação. Seguindo assim, relembro os princípios básicos de um racional em evolução. Os eflúvios do teor seguinte: simplicidade, calmas,
e benfazejas. Aonde estão? Ceivaram-se com orgulho pela escuridão dos tempos, se arrastando em erros, declínios e tormentos. Por que não amais a natureza? Porque o alcance é pouco para definir o que ela é. Se vós a amasse, amaríeis a vós mesmo. A natureza é o espírito e o espírito é tudo, metropolizado pelas fraquezas pungentes da terra, pútrida almas incredutíveis, sacinantes de aglomerações mesquinhas, que os dias se passam, correm, e a hora do colhe-tudo se aproxima. Não vês que a passagem é tão rápida? Por que deixaste de levar para a ruína do infinito ao abismo? Não vês que assim ficará de tão longe, e que de tão longe andas para alcançar? Desejo fulgurante do bem-estar, sofres, porque não fazes um caminho mais reto para chegares mais depressa e seres contemplados. Falta instrução? Não. Falta saber? Não. Falta quem te guie? Não. Falta quem te chame? Não. Então, que contas vai prestar? Nenhuma, a não ser a do mal-estar. E vós sois tão ignorantes que quereis encontrar o bem, mas do modo que vós pensais, não podeis almejar o além. Se queres o bem como trabalhas, te esforças para assim ser. Abraças o que te digo e não ligues de outrora a nenhum ser. Este é o ser da realidade, é o ser destrufiante da maldade, que de maldades bastam te atrozes, que o perdão a caminho será veloz. E fala sobre o amor ao teu irmão e a Deus. A vela reproduz a luz, sinônimo do amor divino que na terra vós produz. A vela representa uma salva, que assim foi condecorada. Quem acende vela se salva, mas não velas apagadas. E assim esclarece o racional superior o porquê escolhe Francisco de Assis. Eu, que de séculos reino para a verdade mostrar, e hoje constituindo o meu reino para as glórias vós alcançardes, sou do além-túmulo, das fracas abnegações de vós, que nunca me atenderam como fito de porta-voz, sulífigo da ignorância que reina entre vós. Botei este ente na terra para ser meu porta-voz. Dócil de amor, não conhece sequer ao menos ciência de qualquer cor. Analfabeto legítimo das cores do Senhor, que na terra sofragado, sofrendo com amor, amor eterno possuído. Então, Francisco ensina: como queres assim caminhar, para encontrares a fonte de outro pisma, com méritos de procedimento? Governe o seu pensamento, hábitos extravagantes para chegardes a ser marujo e depois em bom navegante. O navegante de Deus precisa conhecimentos ter, para conhecer o seu eu e grandezas obter. Segue o racional superior, falando sobre cultura racional que ainda estaria por vir. Vós dizeis encontrar dificuldades. Como foi feita a pedra? A pedra não vos sabe dar o princípio desta natureza. Como foi feito o mar? De onde nasceu tanta água? Para que ele mexe noite e dia? Como foram feitas centenas de arbustos? Eu darei todas essas informações, se cultivares as minhas lições, que já em pedaços minuciosos acabo de dar. Pequenas instruções para vos tirar das trevas e destas místicas ilusões levar.
ao auge da luz que vos quereis chegar, em saber como encontrar. E segue falando de amor a Deus. O filho que a Deus tem amor não pode dizer que sofre. Deus o ampara, Deus o conforta, Deus dá tudo para a verdade pregar. Ainda não é como vós pensais. Estão enganados por completo com um modo de proceder que tudo dizeis incerto. Pensais que és um sábio, julgas um potentado, estudando misérias alheias e falando que és um sábio. Não sejas tão orgulhoso que a presunção te acaba, não tens luz nem capacidade. Se não procedias de outro jeito, teu espírito é tão imperfeito. Como queres chegar a tanto sem teres quem te domine? Como julgas-te tão avante? Não mexas com que está quieto, ousadia da fraqueza tua, com quem os involuntários despejam o amor divino. Calha a boca, não blasfemes. Cada qual trata de si. É ruim, mas bem lhe parece. O que é que vós tendes a insistir? Tudo é filho de um pai só, e tem ele para corrigir. Não te serve? Calha a boca. Deixe para quem quiser servir. Faltando com a carinhosa irmandade entre vós, nenhum é melhor que o outro. Para Deus, todos são uma coisa só. Como impune diante de vós, uns querendo ser mais que os outros, que tem provas e não ligas às provas. A verdade dizes que é mentira, e a mentira dizes que é verdade. A prática de vós está longe, e a prática tem valor. A teoria em vão sucumbe, baseado em elementos não comprovados. Segue a cultura racional em outros tempos, em outros livros, mas a base permanece pelos conhecimentos racionais, puros, de verdadeira simplicidade e amor. Assim nos ensina o racional superior. Num posto de luz, de fraternidade, de amor, o que se devem fazer? Velar sempre para as consistências benignas, multiplicarem-se sempre, cada vez mais, para que todos contemplem o que devem contemplar. A preguiça, a avareza e o desânimo, isso são para as pessoas que não têm em mãos o que vos dou. Portanto, nunca se deva contemplar o mal, e mais mal fica, mais se perturba, mais desânimos, mais tristezas, mais descontentamentos. O vivente que tem a planta da salvação em mão, o que deve fazer? Contemplar, amar, para melhorar sempre. Quem procura a planta da salvação é porque quer se salvar. Quem contempla é porque quer ser contemplado, ser servido além do que precisa. Vivem peregrinando e vêm beber a água nesta fonte, muitas vezes apalpando, pensando ser uma fonte duvidosa. Estes, com tantos nós nas entranhas, nós de pura rudez, vivem nesta embriaguez, nessa faina de embriagados, que é este mundo que vivem todos, neste pleito de desventura, nessa jornada de dor, nesse monturo alegórico de sofredor. Penam todos por essa fonte, perdidos risos de dor. Tudo passageiro. Quem faz por onde? Neste caminho, tudo brilha, tudo reluz, em multiplicações sempre das mesmas glórias sucessivas. Portanto, trabalhem assim, em benefício de si mesmo. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade. Ser benfazejo e prudente, sobre todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente e imprudente. Ser perturbador de si mesmo pelas ideias, pelo pensar, corrompendo as normas que eu aí exponho. Haja vista os erros constantes.
A calma surgiu para quê? Para quem não a conhece? Quem tem calma, tudo cresce e não padece. Quem não tem calma, sofre e padece. E nunca realiza nada de bom, a não ser tudo de ruim. E todos os imunizados racionalmente são felizes, e futuramente todos universalmente abraçarão a imunização racional para a felicidade de si mesmos. Desde que a escrituração de salvação universal esteja pronta e comecem a correr os livros no mundo inteiro e os anúncios alarmantes de todas as formas e de todos os jeitos, não há este que não queira ser feliz. As memoráveis glórias do astral são para os persistentes e obedientes. A imunização racional, para o vivente viver de posse dela, é preciso que cumpra as ordens que recebe racionalmente. São as seguintes: ler diariamente, quanto mais vezes melhor, para estar sempre de posse de conhecimento. Ser bem esclarecido e esclarecer os demais. Lendo poucas vezes, esquece. Não adianta nada. O vivente, para saber qualquer coisa, é preciso aprender e é preciso ser persistente. Do contrário, não saberá nada. Não sabendo, não poderá ser imunizado. Onde se viu o vivente querer ser sem fazer por onde? Nunca poderá ser e nem alcançará o que deseja. E assim, vigiai as vossas ideias, que errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições? Pensam que os habitantes do astral admitem o mal como elemento de prestígio entre vós? O que é natural está com os habitantes do astral, e o que não é natural, os habitantes do astral não aceitam. As coisas naturais são da seguinte forma: não desejar ao próximo aquilo que não quer para si, e assim o natural vive bem e fora dele vive bem mal. O natural é tudo aquilo que se pode ser sem prejudicar ninguém. O natural é tudo aquilo que bem faz ao próximo como a si mesmo. O natural é tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E uma vez sendo superior a todos, o dever de todos é obedecer e se guiar pelas regras naturais, em fazer para o bem receber, plantar para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos, com essa nomenclatura enxofrosa e dolorosa, que vivem todos implorando a força superior dos invisíveis do astral superior, implorando para serem contemplados do que necessitam, do que se acham com direito, do que dizem ter direito. E por assim não estarem contemplados, hajam a sofrer de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todos os lados. Quem encara as coisas como de direito será sempre contemplado em tudo e estará sempre por cima do sofrimento e não por baixo dele. As badaladas do astral são para todas as cabeças, tocando o sino para uma chamada de atenção, para que todos esses que faltam com a coisa mais primordial, que é a obediência ao astral superior. As virtudes de um bom navegante são muitíssimo elevadas, e assim, os bons navegantes vão sempre vendo as multiplicações, elas todas se consumando, e consumando comprovadamente, solidamente, multiplicadamente, cada vez mais. Portanto, os bons navegantes sempre em elevadas alturas, em caminhos de serem elevados para cada vez mais. As alegrias, as glórias, as riquezas se multiplicando cada vez mais,
e para que não busquem confusões, eu clareio as mentes com as instruções e os conhecimentos reais das coisas como são.